Fala, turma! Está começando mais um programa Critério Nerd. Aqui a nerdice tem critério. Eu sou o Léo Massula. E eu sou o Renan Ribeiro. E no programa de hoje nós vamos falar de Coringa, o filme da Warner e da DC Comics que está abalando a estrutura aí do cinema e das redes sociais. Fica ligado! O filme Coringa conta a história de um cara que tem problemas mentais, problemas financeiros e é jogado pelo mundo, maltratado pela vida, pelas pessoas e pela sociedade. Ou seja, quase a gente, né? A diferença é bem pequena. Ele resolve reagir através da violência e o filme tem o seu desfecho, né? Vamos começar falando desse filme que está empolgando todo mundo, está gerando várias polêmicas, né? E eu vou começar falando dos personagens. Uma coisa que eu achei muito legal nesse filme é que é o filme do Coringa sobre a perspectiva do personagem principal e, se eu não me engano, não tem nenhuma cena que esse personagem não esteja. O que você achou, Renan? Pois é, Coringa aparece de uma forma inédita, né? Um personagem que já foi representado em vários filmes, é conhecido por todo mundo, mas desta vez surpreendeu. É um Coringa mais humano. Mais humano, inclusive uma discussão muito grande sobre o realismo desse filme, né? Exatamente. Muita gente se impressionou com a capacidade que se teve de inserir um personagem fictício num contexto real e crível. Incrível. Outra coisa, ou ponto importante que faz a gente acreditar nessa história é a atuação do Joaquin Phoenix, que é sensacional. Impecável. O Joaquin Phoenix, a gente conhece ele de outros filmes, é que ele traz um Coringa que tá na personalidade, tá no corpo dele, ele emagreceu bastante para participar desse filme, né? E ele te segura em todas as cenas do filme. É realmente uma atuação impressionante, assim, que você sofre com o personagem, sente as dores e as emoções dele, não só essa questão do sofrimento, mas a reação, a emoção. Eu comentei que você sente até os hormônios dentro do corpo dele. Assim, pelo olhar e pela reação do personagem, você percebe quando ele está em êxtase. Você percebe quanto a dopamina está subindo para o cérebro. Você percebe o tesão que ele está tendo em viver aquele momento. Isso é uma coisa impressionante. Você entende o personagem pelo olhar, sem muitas palavras e pela expressão corporal mesmo, que esse filme é muito corpóreo. Demais, demais. As cenas são muito focadas nas expressões faciais dele, né? Como se você estivesse vendo e sentindo tudo que ele sente. Sim. Na pele, né? As coisas boas, as coisas ruins, momentos de felicidade, os momentos de tristeza, né? Então acho que por isso que seduz tanto o papel aí de Joaquin Phoenix. Sim, para completar com essa atuação incrível, o filme tem um roteiro muito bem fechado, que eu não consegui achar nenhum ponto ali falho, no sentido de pontas soltas ou algo que seja realmente um problema. É claro que existem opções diferentes que poderíamos ter escolhido, o diretor ou outras pessoas fariam de outra forma, mas eu acho que é um roteiro bem redondinho, bem fechado, muito bem construído, que cada conversa, cada cena está conectada e fecha no final de uma forma coesa. Sim, muito bem conectadas, e um filme que tem um tempo muito interessante no seu roteiro, né? Você começa ali com uma leitura de quem é esse Coringa, um Coringa muito humano, e aos poucos você vai descobrindo quão complexo é aquele personagem, né? Através dessa interpretação. Então, parabéns pro Todd Phillips, né? Que é diretor e também roteirista. E o interessante é que é um roteiro totalmente original. Totalmente original. Ele não é inspirado em quadrinho, não há nenhuma história igual essa sobre a origem do Coringa. Foi uma criação mesmo do diretor e dos roteiristas, e o que é normalmente uma coisa que a gente tem muito pé atrás, né? Você pegar um personagem dos quadrinhos com tanto material para você aproveitar e fazer alguma coisa boa nesse sentido, normalmente dá errado. Dessa vez deu muito certo. É uma história assim,
os diretores ousaram, arriscaram e acertaram. Exatamente. Então eu fiquei muito impressionado. Eu não sou um leitor da DC, mas não conheço as histórias do Coringa nos quadrinhos, mas eu gostei muito da história, a história me envolveu e o personagem, vamos dizer assim, me conquistou. Nossa, sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, ele traz uma nova narrativa que marca esse filme como um grande clássico. Né? Esse filme, muita gente comparou aí com Taxi Driver, inclusive o próprio Robert De Niro, que é um outro personagem no filme, ele tá sensacional novamente, né? A gente saberia que seria assim, porque é o Robert De Niro, mas a questão fica muito bem, muito interessante no momento que você cria uma história partindo de referências de outros filmes clássicos, mas ela é completamente inédita. Isso eu achei impressionante. Outros personagens vale a pena comentar. Você tem a mãe do Coringa, né? Você tem o Thomas Wayne, uma participação importante do filme, e o Robert De Niro como apresentador de um programa de televisão, um programa de humor, né? Que é uma espécie de ídolo do Arthur Fleck, né? Que é o nome do Coringa quanto pessoa, né? E é uma referência interessante um personagem importante para a história. Para a história, para o roteiro. E aquela aparição que a gente também esperava, né? Muita gente esperou muito, do Batman, o pequeno Batman, que aparece no filme. O pessoal já cogitou no trailer, né? Já cogitou, ele apareceria, de fato. Ele aparece e tem um papel interessante, né? Foi colocado de um jeito até novo. Sim, né? E eu achei que, como o filme era todo original, talvez ele não se inserisse no universo da DC Comics. Perfeito. Não conseguisse dialogar com os outros personagens e com o outro universo, e eu acho que ele conseguiu fazer um encaixe ali. Sutil, são poucas coisas, apesar de uma participação, vamos dizer assim, grande aí do Thomas Wayne na história, mas ele se insere no universo da DC, mesmo sendo original, ou seja, é um trabalho que, na minha opinião, é genial. Impecável, eu diria. E o Oscar, né? A gente tá pensando assim, muita gente tem falado em Oscar. Oscar de melhor ator para Joaquin Phoenix, Oscar de melhor roteiro original. Falaram já em fotografia, o filme tem uma fotografia muito interessante de uma Nova York, no caso lá, Gotham City, né? Do final dos anos 80, a crise do lixo. Exatamente. Então, assim, muita coisa bacana que a direção e o roteiro conseguiu colocar junto ali, criando um cenário, uma atmosfera das rebeliões das ruas, das manifestações, que acabou também conectando com esse universo da política e no mundo inteiro. Sim. Que eu acho que é um filme sim político e tá querendo mostrar alguma coisa. E é um filme político que daqui 10, 20 anos muita gente vai voltar para assistir, né? Porque ele tem a sua temporalidade, mas ele é ao mesmo tempo atemporal. Ele traz essas discussões que são pertinentes, né? E isso que torna o filme um clássico do cinema. Exatamente. Eu acredito que ele deva ganhar aí algum Oscar, no mínimo indicações. E merece, né? Esse ano eu não assisti nenhuma atuação que me impressionasse tanto quanto essa. É claro que eu não assisti todos os filmes cogitados aí. E eu fico na expectativa. Na expectativa de ver um filme de super-herói. Mais uma vez o Coringa, né? O Heath Ledger ganhou um Oscar póstumo. Exatamente. E ver o Coringa ganhar outro Oscar seria uma importância gigantesca para o personagem. Havia muito tempo que eu não saía, a gente viu o filme junto, né? Sim. Saí do cinema tão emocionado com um filme desse, assim. Eu saí do cinema em êxtase. Exatamente. Assim, não em êxtase pela história ou pelo personagem, pela qualidade do trabalho, né? Não é só o fato de estar empolgado com a cena final ou com o roteiro, não. É de sair do cinema, assim, com um filme bem feito, bem resolvido, que tem o seu lugar, o seu espaço, a sua mensagem. E eu fiquei muito feliz porque a gente assiste muito filme. Sim, a gente se decepciona, né? Triste. E no cinema é uma coisa cara, uma coisa que demanda tempo, demanda uma série de coisas. E quando você sai do cinema feliz, é uma sensação maravilhosa. Eu saí do cinema em êxtase, numa alegria profunda de ver um trabalho bem feito. E uma coisa que eu acho importante, que é uma coisa séria. Sim. Não que eu não goste dos filmes com humor, claro, mas eu gosto quando o filme não subestima a minha inteligência. Exatamente. Acho que o filme me trata com seriedade, me trata com respeito. Eu acho que esse filme trata o telespectador com extremo respeito, ele faz o telespectador pensar,
ele põe o telespectador para observar. Sim, claro. Então eu acho que é um filme que traz uma seriedade e coloca esse universo dos super-heróis no mundo real, né? Faz com que o super-herói não seja só mais um blockbuster pra gente se divertir com o cérebro desligado. E eu gosto dessa mudança, de trazer o filme, de falar de sociedade, de falar de comportamento através da cultura pop. Exatamente. E é um filme aí que é pé no chão, né? E eu acho que isso que é o que me seduziu mais na análise geral, porque ele traz aí momentos audaciosos, ele traz um Coringa que sofre, você se identifica com ele, né? E você sai do cinema cheio de dúvidas, né? Cheio de pensamentos, cheio de ideias, e até mesmo isso contribuiu para criar essa atmosfera tão sombria a respeito do filme. É um filme que fica na sua mente por dias. Dias. Né? E você fica pensando aquilo ali, tentando entender as suas próprias emoções com relação àquele personagem, tentando entender o personagem, a sociedade que ele está inserido e a sociedade que nós estamos inseridos. Exatamente. E aí, galera, gostou desse vídeo? Então não se esquece, deixa aí o seu like, clica no joinha, no sininho, curte o canal, compartilha com os amigos, com os colegas. Nós vamos gravar mais vídeos do Coringa. Esse filme mexeu com a nossa mente e a gente quer comentar mais. Fica ligado aí nos próximos lançamentos do Critério Nerd, nos acompanha nas redes sociais e a gente fica por aqui. Falou! Smile, even though it's breaking, when there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile.